Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil 2017 e na porta do G6, o Cruzeiro na 7ª colocação, não consegue entrar no grupo dos primeiros colocados. Nesse final de semana, desperdiçou uma chance de ouro ao empatar com o Botafogo, 0-0 no Mineirão. O Botafogo com um time misto, praticamente reserva, poucos titulares, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, e no restante ali uma escalação alternativa, e o Cruzeiro não conseguiu a vitória, teve chances, né, criou oportunidades no final, e a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa saudando e deixando meu abraço à produção e à direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você entra na sua conta no Twitter, manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, hashtag RádioGDG, vai subir aqui a sua opinião pra gente, a sua pergunta, o seu comentário, e você ajuda a fazer o nosso debate, que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente, ainda pelo Twitter, a gente está produzindo aqui as enquetes, ainda vão subir agora durante o programa, é através da hashtag EnqueteGDG. Então você vai até o Twitter também, lança na busca hashtag EnqueteGDG, aba últimas para ver as que estarão abertas, e deixa a sua participação, o seu voto, ajudando a gente também a mapear aí a opinião da torcida sobre os temas mais importantes da semana. Além disso, a gente tem como, né, abertas as participações pelo Facebook. Né, para participar com a gente pelo Facebook, é acessar facebook.com/Guerreiro dos Gramados, né, e com isso deixar também a participação, né, logo embaixo do postzinho que a gente subiu aqui agora, já anunciando a rádio de hoje. Nós vamos falar então da semana cruzeirense, também da vitória sobre o Vasco na quinta-feira. O Cruzeiro fez 4 pontos durante essa semana. E para começar o nosso debate, eu passo a bola para o Igor Moreira, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. 4 pontos na semana, mais 3 pontos fora e um tropeço no Mineirão. Dá para dizer que o saldo da semana foi positivo, Igor? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite aos ouvintes aí. Bom, ficou aquele gostinho de quero mais, né? Porque você ganha do Vasco do jeito que ganhou, né? Tipo, com uma atuação talvez uma das melhores do ano, e o Cruzeiro aí quando a gente acha que vai, né? Fala assim, não, agora vai, vamos entrar no G6, vamos ficar tranquilo, o time acaba empatando com os reservas do Botafogo em casa, né? Então, assim, claro que fica aquele gostinho de quero mais. Mas também não podemos falar que o saldo foi negativo, porque de 4 pontos, né, um jogo fora, um jogo em casa. De 6 pontos, nós conquistamos 4. Então, o saldo, pegando geral, sim, foi positivo. Mas, claro que ficou aquele gostinho de quero mais por não termos entrado no G6, né? Esperávamos aí, com as derrotas de Flamengo, Sport, ter terminado esse turno em 5º lugar, o que não aconteceu. É nítido que o Cruzeiro vem numa crescente, o time vem jogando bem, mas ainda precisamos de alguns ajustes ali, principalmente no setor ofensivo, parar com a Thiago Neves dependência para ter um segundo turno mais tranquilo e ficar no G6 sem maiores problemas. E o que é interessante, né, de perceber, que a percepção pode ser muito essa mesmo, né, de que 4 pontos numa semana, de um jogo fora e de um jogo em casa, é o desempenho razoável, né, um desempenho que normalmente, aí, numa campanha, né, normal de um líder, o Corinthians esse ano faz uma campanha muito acima do que é costumeiro no Brasil, mas é o que o líder faz, né, ganha em casa, empata fora, aí na semana seguinte ganha um, perde o outro, na outra ganha 2 seguidas, né, e fica mantendo ali um equilíbrio em torno de 66%. O grande problema do Cruzeiro é que o Cruzeiro tem pontos a recuperar, né? O aproveitamento do Cruzeiro
ainda não é um aproveitamento de G6, né? Melhorou com essa semana, 67%, né? Se continuar conquistando 4 pontos a cada 2 jogos, o Cruzeiro estará na Libertadores no próximo ano, mas fica essa sensação de que quando o Cruzeiro tem a chance, né, de entrar no grupo dos 6 primeiros, o Cruzeiro não aproveita, né? O Igor lembrou muito bem, inclusive, né? O Cruzeiro entrou em campo depois do Sport perder do Corinthians, depois do Flamengo perder pro Vitória, e isso foi um resultado completamente inesperado. A tabela sorriu pro Cruzeiro, dizendo, vem pro 5º lugar, Cruzeiro. O Cruzeiro começou muito bem contra o Botafogo, né, nos minutos iniciais, Sassá criando chances, quase marcando, o Alisson também quase marcando no cruzamento do Sassá, teve bola na trave no segundo tempo com o Alisson também. O Cruzeiro foi criando as oportunidades, né? O Botafogo teve aí, que muita gente definiu como a melhor chance do jogo, né? Eu vi muita gente falando que o Cruzeiro botou 2 bolas na trave, como é que a melhor chance é aquela que o cara chuta pra fora? É a chance mais nítida de gol do jogo, é que o Marcos Vinícius desperdiçou, né? Ele sai na cara do Fábio, né? Tem o Fábio fechando o ângulo, ele tem que tentar tirar do Fábio, mas exagera na dose, o gol é enorme, né? O Marcos Vinícius tinha ali as condições claras de gol e acabou desperdiçando a melhor chance do jogo, e o 0-0 ficou inalterado no placar. Mas, né, fica essa sensação um pouco de ver o Cruzeiro melhorando o seu desempenho, né, de ver o Cruzeiro apresentando um futebol de G6, especialmente, né, das estatísticas, né, de você olhar posse de bola, de você olhar número de finalizações, passes, trocados, tudo isso, né? O Cruzeiro tem jogado, se apresentado muito bem, mas já tem mais de mês que a imprensa nacional, que hoje tem esse mecanismo para avaliar, mas vê pouco o Cruzeiro jogar, mas vai lá depois ver os scouts da partida, ela avalia o Cruzeiro assim: olha, o Cruzeiro é um time que joga bem, mas não vence, né? O Cruzeiro é um time que joga bem e não perde também, um time que empata muito, né? O Cruzeiro tem poucas derrotas no ano, né? Mas poucas vitórias no Campeonato Brasileiro. Venceu um jogo a mais do que perdeu, né? 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas ao final do turno, né? Quando você soma o número de vitórias com o de empates, perdeu pouco. Mas quando você soma o de empates com derrotas, ganhou pouco também. É por isso que o Cruzeiro está fora do G6, e isso deixa evidente pra gente que ainda tem algo, né, faltando pro Cruzeiro. O próprio Mano Menezes destacou isso na coletiva: se o time não tá no G6 é porque não mereceu. Tem algo aí faltando pro Cruzeiro entrar no grupo dos principais times do Campeonato Brasileiro, sair aí de quem tá batendo na porta e se colocar no grupo dos que estão indo pra Libertadores. Me parece essa mais ou menos a minha avaliação. Quero também saber sua opinião do Luciano Batista, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, também aqui pro debate de hoje. Boa noite, Luciano. Boa noite, João, Igor, Sidney na produção, o Paulo Costa na direção. Boa noite aos ouvintes. João, acho que a coisa que falta para o Cruzeiro, vem faltando já há algum tempo, é tranquilidade, na verdade. O Cruzeiro vem dominando alguns jogos, fazendo boas apresentações, não finaliza tudo. Eu até comentei, inclusive, no Twitter um pouco tempo atrás, não sei se foi semana passada ou outra semana, que o que eu cobrava do Mano Menezes era um time que criasse chances, né? O Cruzeiro tinha, até um passado recente, não ficava num marasmo danado, não criava muitas chances, não criava muitas chances claras de gol e tudo mais, mas isso vem mudando nos últimos jogos. A gente fica aquele jogo morno, né, João? Não fora alguns jogos que são fora da curva, como foi com o Grêmio, também aqui no Mineirão, que foi um jogaço e tudo. Mas eu acho que vem faltando o Cruzeiro. Acho que o Mano tem essa deficiência, que ainda não conseguiu passar uma tranquilidade pro time. O Cruzeiro, a gente vê em alguns vídeos de bastidores, o marketing do Cruzeiro vem fazendo alguns vídeos dos bastidores antes dos jogos, depois dos jogos. E a gente vê um time às vezes muito pilhado, e a torcida também entra muito nessa onda de um time pilhado demais. Fica o apoio nas arquibancadas nos jogos, mas também às vezes um certo nervosismo desnecessário. Às vezes o jogador perde um lance, já sai correndo desesperado atrás. Eu vejo muito isso com o Romero, com o Diogo Barbosa. Isso demonstra, assim, uma qualidade, uma raça e tudo mais.
Só que na hora de finalizar, João, a gente busca aí na memória alguns jogadores importantes ali na área para finalizar. A gente vê um Romário muito tranquilo para finalizar, entre outros, né? Ronaldinho e tudo. Então acho que o que falta ao Cruzeiro, que faltou ao Cruzeiro principalmente nos últimos jogos contra o Botafogo e outros, inclusive, que a gente teve muitas oportunidades, foi tranquilidade. No jogo contra o Vasco, acho que foi um jogo um pouco fora do normal, porque o Igor falou que foi uma das melhores, se não a melhor atuação do Cruzeiro no ano. Eu não achei. Eu achei que o Cruzeiro deu sorte que o Vasco estava muito mal. O Vasco estava inacreditavelmente mal, né? Por exemplo, o jogo contra o Grêmio, que o Cruzeiro empatou aqui dentro de casa no Mineirão, achei que o Cruzeiro jogou muito melhor que contra o Vasco. Só que o Vasco estava incrivelmente mal naquela noite, entendeu? Então eu não acho que foi... O Cruzeiro só aproveitou. O Cruzeiro ficou na dele e fez os gols quando tinha que fazer. Foi muito eficiente, tudo. Mas a gente aproveitou muito a fraqueza do Vasco, que me parece que estava com vários desfalques e tudo. Mas não justifica, né? Um clube do tamanho do Vasco e tudo, com uma certa história, e não pode chegar nesse nível, né? Foi um jogo bem fora da curva para mim mesmo. Eu acho que o Cruzeiro foi ok naquele jogo, e a gente só construiu um placar tranquilo e elástico muito pela deficiência do Vasco. Óbvio que o Cruzeiro teve a eficiência de chegar a fazer os gols, mas acho que assim, o resultado 70% foi pela ineficiência do Vasco, né? Mas em geral, João, eu acho que o que falta mais do Cruzeiro é essa tranquilidade para chegar e finalizar, porque a gente está no meio de tabela, a gente não está nem lá em cima demais, nem lá embaixo. O campeonato já está se encaminhando para o título do Corinthians mesmo, acho que não vai ter como fugir disso. Rebaixamento, o Cruzeiro está ali uma distância até um pouco confortável e tudo, então eu acho desnecessário esse nervosismo, essa ansiedade para tentar fazer o gol de todas as formas. O cara chegar, partir para cima que nem um doido. O Alisson a gente vê muito fazendo isso. Então acho que falta um pouco de tranquilidade para a gente chegar aos gols com mais facilidade, chegar na área ali, ter mais, pensar um pouco melhor, dar uma oxigenada no cérebro, né, para o cara não acabar e não perder uma chance clara muitas vezes, né, como a gente vem vendo nos últimos jogos, João. Eu acho que passa um pouco por isso, né? Até aquela cornetadinha que às vezes a gente quer fazer na torcida. Tem um hábito, né, que a torcida desenvolveu, principalmente em 2015, alimentou em 2016, né? Em 2015, no jogo contra o Santos, né, na queda do Luxemburgo, que é quando o Cruzeiro empatou em 0-0 com o Santos no Mineirão, que o time não tá correspondendo em campo, o placar tá inalterado e vem a corrente do 0-0-0, que é uma coisa muito bacana, mas já virou sinal de desespero, né? Já tá mapeado isso, né? Isso aconteceu ontem no jogo contra o Botafogo de novo. 20 minutos do segundo tempo, 0-0, vem o sequência de 0, as torcidas param de cantar o que estiverem cantando, ficam só com esse mantra. Isso, né, me parece hoje já identificado pelos jogadores como um sinal de, gente, o relógio está correndo, falta pouco tempo. E assim, os caras têm consciência em campo do tempo de jogo, né? Esse aviso da arquibancada, que foi muito importante na campanha de 2015, 2016, hoje ele me parece ser um instrumento de pressão nos jogos em casa. Não estou dizendo que o Cruzeiro não vença em casa por causa disso, não é essa a questão. Mas isso vai impactar em outras coisas dentro de campo, né? Acho que, por exemplo, a gente viu o Diogo Barbosa ontem e o Sassá. O Sassá não é nem particularidade de jogar em casa, o Sassá é um jogador nervoso, um jogador que sente o jogo, né? Que poderia ter sido expulso agora, não lembro se foi no jogo contra o Vasco, né? Que ele foi no jogo contra o Vasco, uma jogada na lateral, que ele chutou o adversário, né, depois de uma dividida ríspida, se não me engano era o Gilberto, pro lateral do Vasco. Então o Sassá é um jogador esquentado, né? O Diogo tem se mostrado às vezes também nervoso em alguns momentos. E isso acabou, isso fica manifesto também no comportamento da torcida, né? O gol não tá saindo, né? A gente tem que fazer um gol e vem essa lembrança aí do que funcionou lá em 2015, 2016, mas me parece hoje mais um instrumento de pressão. Vamos às enquetes então, pra galera participar com a gente aqui também. Que nota você dá pra atuação do Cruzeiro contra o Vasco na última semana? 43% nota 7, 29% nota 10.
Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Botafogo? 36%, nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 61%, nota 4. Vem o nervosismo, vem a exposição, né? A entrada do Robinho, do Sobis, né? Deixando o Cruzeiro um pouco mais vulnerável, o Botafogo no contragolpe, criando chances, né? Perdendo algumas oportunidades. O Murilo foi muito bem em algumas jogadas de mano a mano contra os atacantes do Botafogo. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores, manteve 48%, né? Primeira vez aí, normalmente a galera vê evolução ou o time regredindo, que mostra um pouco a irregularidade. Dessa vez o manteve, tá levando. A culpado pelo empate no domingo, as finalizações erradas, 55%. E na sua opinião, essa semana sem jogo, na meio de semana, né? Na quarta, na quinta, é bom pro Cruzeiro? A maioria aqui, 69%, dizendo que sim. O Silvio Souza Costa está participando aqui com a gente, dizendo que o Thiago Neves está jogando muito. Se o pessoal do meio para frente acompanhasse ele, estaríamos melhor. O Edgar Henrique Davim, dizendo aqui, ou Davan, né? Pode ser Davan também. Salve, salve, Rádio GDG, mais uma vez podendo participar aqui com vocês, é uma satisfação. Satisfação nossa também, Edgar. E aí, Igor, a gente tá vendo aqui o pessoal já elogiando o Thiago Neves, ou a gente falando de nervosismo, né, também dos jogadores. Thiago é, pra mim, o personagem do Cruzeiro no primeiro turno, né? O melhor jogador do Cruzeiro no primeiro turno. É o representante do Cruzeiro na seleção da Bola de Prata, né, da ESPN. Não tá na seleção da Globo, que fez aí uma seleção bem esquisita, olhando só o Brasileirão, com o Bruno Silva do Botafogo, por exemplo, escalado no meio. Mas me parece um pouco que tem gente sentindo, tem gente não sentindo. E aí, dentro dos destaques de quem não tá sentindo, ele não tá sentindo nada, não tá sentindo cansaço, não tá sentindo a pressão, tem se colocado muito bem, foi o destaque do Cruzeiro ontem de novo, criando jogadas, tudo passando pelos pés dele, de novo é o Thiago Neves, né, Igor? João, sem dúvida nenhuma, é o grande nome do Cruzeiro no ano até aqui, e a gente já vinha falando isso em outras edições da Rádio EDG aí, que mesmo com os questionamentos que apareceram no Campeonato Mineiro, no início do Campeonato Brasileiro, os números do Thiago Neves eram muito bons, né? Ele já entrou no Campeonato Brasileiro com 5 gols, 5 assistências, sendo que falou que ia fazer 15 gols, 20 gols e 15 assistências, se não me engano. Já está com 12 gols, 8 assistências. Né, depois que foi o maior questionamento, que foram as vaias no jogo contra a Chapecoense, acabou crescendo absurdamente. Não acho que tem influência não, mas o Thiago é um jogador que se cobra muito, né, desde os tempos Fluminense, depois de Flamengo. Não é à toa que é um jogador que passou por seleção brasileira, e sim, é o grande nome do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, né? E para mim, assim, tem sido muito pertinente nas entrevistas também, né? Tem encarnado o espírito de ser o cara, tanto dentro como fora de campo. Queria destacar também aqui o crescimento do Lucas Silva nessas duas partidas. Contra o Vasco foi uma partida quase perfeita. Para mim lembrou o Lucas de 2013, 2014. E para mim, apesar do empate, atuou bem sim contra o Botafogo. Foi um grande jogo do Lucas Silva. Espero, né, que ele seja, né, que ele seja daqui para frente, que a gente notava que estava sem confiança, o Lucas, né, que foi um dos grandes nomes do bicampeonato aí. Outros jogadores aí que para mim também merecem menção honrosa, o Murilo, como você bem citou, né, parece que não sentiu em nada o peso de jogar no profissional, consertou o miolo defensivo ali no Cruzeiro. Diogo Barbosa, apesar das oscilações, também é um que tem se destacado. Pego aí como os destaques negativos. Vamos pegar também o Alisson, né, que a gente vem falando que como cresceu, né, de 2016 para 2017, também é um dos pontos positivos nesse time. E destaques negativos, assim, o Rafinha, ontem, aí não sei se vocês vão concordar comigo, a minha paciência com ele literalmente esgotou. É um jogador que a gente falou muito aqui do Rafael Marques, falamos do Elber, mas a gente nunca conversou sobre o Rafinha. Rafinha é um jogador que ele penteia demais a bola, né? Quando você olha o futebol do Rafinha, parece que ele é aquele cara agudo e tudo, mas se você for olhar, ele vai dando volta, que nem uma enceradeira, acaba que, né, o futebol é produtivo nem um pouco. O Elber, que talvez tenha menos categoria,
né? Mas é um cara que não pensa tanto, mas ao menos tem jogado em direção ao gol. Então o Rafinha, para mim, é um destaque negativo do ano do Cruzeiro, e é um cara que, assim, não sei, né, ano que vem, vamos ver, o Rael Marques aí não disse a que veio, né, apesar de ter feito um gol contra o Atlético Paranaense, é um cara que não disse a que veio. E, dentre outros, Rafael Sobis também, né, apesar que o Rafael Sobis, eu acho que ele é mal escalado, não acho que ele tem que jogar ali na posição que hoje o Sassá ocupou no último jogo, não é a dele. E no final das contas, quando joga de ponta, que é a posição dele, tem que ficar muito atento à marcação, também acho que não é a dele, entendeu? Então, por isso, né, eu acho que falta para o Cruzeiro alguém que auxilie ali nessa conclusão. Talvez fosse o Sobis vindo da ponta, chutando, batendo para o gol, como o William fez em 2014, como o próprio Goulart fazia, chegando ali do meio, mas ele não tem conseguido fazer, talvez muito também pelo esquema tático armado pelo Mano. Então, esses são os destaques aí, né, na minha opinião, positivos e negativos no ano. Com menção honrosíssima para o Thiago, que para mim é o grande destaque do time. Eu acho que é interessante, até quando você avalia o Thiago também, eu concordo com as suas avaliações sobre os demais, mas falar da leitura de jogo, né, do Thiago, né, das entrevistas, e o Thiago é um dos que mais manifesta, né, a irritação, né, quando a vitória não vem, porque ele é um cara que diz tranquilo, ele diz, olha, esse time aqui é pra ser campeão, né, eu até acho que não, acho que o Thiago dá uma exagerada quando ele fala isso, acho que é um time pra brigar pela Copa do Brasil. Eu acho que Cruzeiro e Grêmio não é querendo zicar, não é nada disso. Acho que até inclusive que os 4 têm chances de títulos, acho que são 4 bons times. Mas acho que Cruzeiro e Grêmio vivem o melhor momento na temporada, né? São aqueles que têm apresentado o melhor futebol dos 4 semifinalistas. O Flamengo na Copa do Brasil tem uma série de desfalques em relação ao brasileiro, né, dos seus principais jogadores do brasileiro, inclusive Everton Ribeiro, Rodolfo, não pode jogar o Giovânio, né, então tem que escalar Hever e Rafael Vaz, tem que usar o Everton, tem que usar o Gabriel, muitas vezes, então perde um pouco do nível que tem no brasileiro, né, o Botafogo mostrou ontem, acho que eu queria destacar isso, né, muita gente está dizendo da limitação do elenco do Botafogo, mas as opções que o Botafogo apresentou, tem jogador interessante ali, que é a reserva do Botafogo, né? O Botafogo não tá com um elenco tão curto assim. O Botafogo tem sofrido pouco com lesões, um grande trabalho nesse sentido, né? do Botafogo também na prevenção, em evitar lesões, porque a exceção ali do revezamento Jefferson e Gatito, né, que tem se revezado no departamento médico, o Botafogo tem sempre quase todo mundo à disposição. E aí tem um elenco curto nesse sentido, tem cerca de 20 jogadores, né, para poder jogar as competições, mas tem gente qualificada no banco de reservas do Botafogo, né, que conseguiu ontem mostrar um bom futebol também no Mineirão, né, em termos de organização tática, né. Então, eu vejo o Cruzeiro aí, especialmente, né, para a Copa do Brasil, com condições aí de conseguir alguma coisa, né, próximo, né, eu vejo muita gente fazendo conta para não cair. Eu acho que é um tremendo exagero, né? O Cruzeiro, né, é aquele time que deixa o campo mais vezes sem conseguir o resultado que merece do que aquele time que ganha na sorte, por exemplo. Então, a tendência, né, se o Cruzeiro conseguir melhorar o aproveitamento físico, menos lesionados, e a gente vai passar a ter em breve, né, em setembro, principalmente, a partir de setembro, mais folga no calendário. O Mano estava lembrando isso, pediram para ele avaliar o calendário. Eu falei, o calendário está muito ruim, porque agora, agosto, né, julho, é jogo quarta, domingo, chega o final do ano, né, vai ter aquele monte de semana livre de novo. Podia estar mais distribuído isso, né, e eu acho que, até concordo, eu não sou tão adepto à teoria que se joga demais no Brasil, não, mas acho que o calendário tem que ser mais racional, né, e nesse sentido, né, se concentra os jogos numa época do ano para daqui a pouco ficar um pouquinho mais tranquilo. O Jota está dizendo que os atacantes do Cruzeiro estão pecando no excesso de toques e poucas finalizações a gol, né, no canal 6x1, né, que é o canal do Emerson Araújo, parceiro nosso aqui também, colaborador do Guerreiro dos Gramados, a gente sempre está divulgando, ele fez um vídeo hoje com as estatísticas do campeonato. O Cruzeiro é o segundo time que mais finaliza no campeonato, né, só finaliza menos que o Grêmio. Eu não acho que está faltando finalização, está faltando qualidade na finalização. E essa falta de qualidade, ela aí acompanhou o Cruzeiro
ao longo de todo o campeonato, né? Ele diz ainda, o Ábila fazia gols, não servia pro técnico, bons pro Mano são Sobe, Sassá e Rafael Marques, e agora a culpa é do vento, né? Acho que o Mano fez uma brincadeira ali, cara, por que o Cruzeiro não ganhou? Né? Olha, vou explicar, depois ele até explicou razoavelmente bem, mas já botei culpa em juiz, já que hoje eu vou botar a culpa no vento, e ainda cutucou, né, o Atlético Mineiro, dizendo que é o vento que não tem deixado os clubes de Belo Horizonte ganharem aqui, para em seguida responder, né? Então, nesse sentido, quem pegou as reportagens feitas, né, talvez não captou a ironia do Mano na resposta, né? Mas em relação aos atacantes, o Cruzeiro terminou o primeiro turno, Ábila fazendo 3 gols, Sassá fazendo 3 gols, Sobis fazendo 2. Desses, quem mais jogou foi o Sobis, né? Tem a pior média. Depois o Ábila. A média de gols do Sassá ainda é melhor, pelo menos, né? Pode ser que se o Sassá passar o próximo jogo em branco, já muda. A média de gols do Sassá é melhor que a do Ábila, né? E a participação do Sassá nos jogos tem sido melhor que a do Ábila. O Cruzeiro tem finalizado mais. O Cruzeiro não era um dos principais finalizadores da competição após as 10 primeiras rodadas, né? Com o Ábila, o Cruzeiro finalizava cerca de 40% a 50% do que finaliza hoje. Tem sempre a dimensão da precisão, né? O Ábila foi um dos principais finalizadores do campeonato. Aquela estatística do Footstats que muita gente compartilhou era até a 6ª rodada. Depois o Ábila parou de marcar. E ele seguiu finalizando. Ele não é mais o principal finalizador do campeonato. Perdeu o gol contra o Corinthians, né? Ele perdeu as chances depois. Foi mal contra a Chapecoense, Ponte Preta, Nacional. Mas eu não vou crucificar o Ábila nesse sentido, porque os demais também têm sido bastante regulares, né, no comando do ataque. Chegar ao final do turno com um artilheiro, né, já atuando com a 9, ainda que o Cruzeiro tenha tido um revezamento nas posições, né, Ábila 3, Sassá 3, né, e Sobis 2, a gente tá falando aí de 8 gols dos camisas 9, né? Tem aí o Jô com 11 ou 12, acho que o Jô tá com 11, né? Pensando até quando joga um não joga o outro, 8 gols nem é tão pouco, daria pra estar brigando aí um pouco, né? Um pouquinho na cola da briga pela artilharia. Mas a gente vê ele jogando, né? Vê o desempenho do ataque, e o Cruzeiro tem sentido carência. O Cruzeiro que não tem a tradição de ter jogador brigando pela artilharia do brasileiro, etc. Mas mesmo que fosse tudo de um jogador só, esses 8 gols de um camisa 9 tem incomodado e tem sido muito pouco, né, Luciano? João, a gente vê no Mano, desde a chegada dele lá, primeira passagem em 2015, que ele gosta de jogar com um time mais que movimenta mais, né? No primeiro momento, quem desempenhou esse papel foi o William. Desempenhou muito bem no primeiro momento, mas depois caiu de produção e tudo. Eu sou fã do 9 nato, né, João? Eu gosto do finalizador, o cara que tá ali na área incomodando a zaga adversária, o cara que chega a bola nele e os zagueiros já vão desesperados pra cima dele, né? Isso puxa a marcação, libera espaço para outros jogadores chegarem como elemento surpresa, talvez um volante, tudo. E a gente viu que isso fez diferença, principalmente em 2013 e 2014 também, né? A gente tem um exemplo muito claro do Marcelo Moreno e do Borges. Eram jogadores mais ou menos parecidos com o Ábila, um pouco. Talvez o Marcelo Moreno se movimentando mais, saindo um pouco mais da área. Só que eu acho, João, que na situação atual, me parece que faltou um pouco de habilidade do Mano em lidar com a qualidade do Ábila, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem, que o Mano, aliás, tem esse estilo de jogo e tudo, mas ao mesmo tempo que algumas pessoas, né, alguns torcedores e a imprensa, inclusive, reclamavam do Marcelo Oliveira 2013-14, que não tinha variação tática, que era um 4-2-3-1, só mudava peças e não mudava a estrutura do time, o Cruzeiro não tinha variação tática e tudo. Eu vejo isso no Mano hoje, certo? Eu não enxergava tanto isso no Marcelo Oliveira, porque o Cruzeiro, querendo ou não, mesmo que repetisse o esquema e tudo, era um time bem entrosado, um time que fazia gols e vencia jogos. Hoje em dia, com o Mano, já não vejo tanto essa busca, assim. Acho que faltou um pouco dele, na verdade, uma crítica ao Mano que eu faço,
encontrar um melhor estilo de jogo para tirar o melhor dos seus jogadores. Talvez a melhor posição para o Rafael Sobis não seja que ele esteja desempenhando. Talvez. Acho que o único jogador que cresceu mesmo assim com o Mano Menezes foi o Alisson, que abraçou a titularidade, não está largando, né? Thiago Neves veio recentemente, a gente já esperava um bom futebol e tudo, mas um jogador que já estava desde um tempo e cresceu com o Mano Menezes, assim, na linha ofensiva, acho que foi mais o Alisson, porque de resto a gente não vê tanta evolução assim de qualquer jogador da linha de frente, na minha opinião. Então, o Mano, a gente sabe que ele é muito eficiente na montagem de defesa, das linhas defensivas, zaga, volantes e tudo mais. Só que eu acho que ele peca muito, querendo ou não, peca muito na armação do time ofensivamente. Isso passa, querendo ou não, pela não utilização de um centroavante. Acho que falta opções ali nos estilos de jogos humanos, talvez tentar alguma novidade, alguma coisa assim. Eu acho que ele fica muito naquela de falso 9 e não busca até aprender um pouco mais com outras opções, talvez elaborar um outro estilo de jogo, como foi em 2013, inclusive a gente puxa na memória, o Vanderlei Luxemburgo inclusive cita em várias entrevistas que ele dá, os próprios jogadores citam, que na época ele fez praticamente uma barreira, né, em volta do Alex, que ele sabia como é que era o estilo de jogo do Alex, ele sabia que o Alex era diferenciado, então ele fez um sistema de jogo de forma que o Cruzeiro, que os outros jogadores segurassem a onda do Alex para ele só criar. Então ele não precisava marcar muito, não precisava correr, o Alex nunca foi um jogador de velocidade, então ele extraiu o melhor do jogador, de um jogador que ele sabe que tem a qualidade, e deu certo, né? O Cruzeiro deslanchou aquela temporada, o Alex foi o melhor jogador e fez o time jogar, né? Então acho que falta ao Mano tirar o melhor de seus jogadores. Talvez o problema não seja com os jogadores em si, mas às vezes passa um sistema que o treinador passa e não tem muitas ideias para mudar, até um pouco, como eu falei, da tranquilidade também. Acho que passa um pouco pelo treinador também, ele tem que passar essa tranquilidade para os jogadores, talvez não tenha que pilhar tanto, né, no intervalo, antes dos jogos. Então eu acho que falta sim, um centroavante faz muita falta. Eu sou fã do centroavante camisa 9 mesmo, e muito além do que só a peça do centroavante mesmo, um sistema para que esse centroavante possa jogar, né, e possa ser alimentado e possa desempenhar o seu papel, né? Então acho que passa muito mais por todo o sistema ali ofensivo, João, do que só pela peça do 9 ali sozinho, né? É uma questão que a gente vê muito claro, assim, de diferença entre o Mano e o Paulo Bento, por exemplo, né? O Mano joga com as linhas defensivas baixas, né? Então a gente vê o Cruzeiro às vezes o Cruzeiro joga, né, o Murilo, por exemplo, o Léo jogam muito próximo à entrada da área do Cruzeiro, o adversário até consegue, né, em algumas ocasiões chegar até a intermediária do Cruzeiro, mas tem dificuldade de penetrar porque os volantes também recuaram até ali. A questão é que essa linha baixa faz com que as linhas ofensivas muitas vezes fiquem distantes, né? A transição ou vai ser por ligação direta ou por volantes em velocidade, não é muita característica dos volantes do Cruzeiro, né, que tem mais característica de passe. Isso exigia, por exemplo, quando o Ávila atuava, muita ligação direta. E o Ávila não é bom fazendo pivô, né? O Cruzeiro, o esquema do Mano ali pediria um pivô muito, né, claramente. Então era aquilo da bola bater e voltar, muitas vezes. O time tem a dificuldade. O Thiago Neves tem sido um elemento de transição dessas linhas muito interessante, né? O Sobis, ainda que não esteja fazendo gols, né, ele funciona muito bem assim também. O problema é que ele não chega lá na frente, né? E depois, né, o Sobis até finaliza pouco, inclusive. O Sobis não é nem questão de perder gol, ele muitas vezes não está dentro da área para concluir, mas ajuda ali na reposição. O Sassá tem feito isso num nível melhor do que o Sobis, né? De conseguir recompor, de conseguir recuperar a bola, né? Tem mais vigor ainda, né? Mais jovem, não sei, e tem conseguido ali apresentar
tanto o papel da recomposição que o Mano espera, quanto a linha lá na frente. Né, o Cruzeiro poderia adiantar a linha de marcação e aí permitir, né, que a bola chegasse mais facilmente ao Ávila, quando o Ávila tivesse que atuar, né? Mas a gente pode lembrar que na época do Paulo Bento esse esforço aí não deu muito certo, né, com o Cruzeiro sofrendo, né, muitos gols, e a zaga hoje é diferente, inclusive o Murilo, né, tá agora atualmente no time, mas, né, essa lembrança é muito interessante. Eu tô dando uma passada das notícias aqui, né, antes o Edgar participando aqui, dizendo que para ele os destaques negativos do jogo ontem foram o Diogo Barbosa, que estava mal, o Lucas Silva, né, atrasando as jogadas de ataque, estava muito lento, faltoso, tomou cartão e tudo, e o Rafinha, que teve uma atuação abaixo da crítica. Mas o Fluminense comunicou, por exemplo, hoje a lesão do Marquinhos Calazans, né, um jogador jovem, se eu não me engano é de Xerém mesmo, né, tá aparecendo agora no Fluminense, acredito que é da categoria de base do Fluminense, estiramento do ligamento cruzado anterior, cirurgia, né? Então, 8ª cirurgia que um jogador do Fluminense vai fazer esse ano, né? Além do Calazans, já foram Gum, Renato Chaves, Pierre, Luiz Fernando, Marquinho, Sornossa e Felipe, né? Esse tipo de lesão, né? Claro que o cara mais desgastado, né? Com mais creatina, etc., tem mais propensão a esse tipo de lesão, por isso que o exame também é importante. E a fisiologia tem que atuar, mas isso é lesão de impacto, é lesão de dividida, é lesão de virada do joelho, isso é algo que tem muito pouco a ser feito, né, a não ser o reforço muscular dos atletas, para evitar, né, e o Cruzeiro também tem tido muitos casos cirúrgicos, né, e isso faz com que esses elencos sofram mais do que aqueles que passam por isso. Hoje o Cruzeiro anunciou, sofra mais do que os que não passam por isso. Hoje o Cruzeiro anunciou a mudança na diretoria do departamento médico. Muita gente está dizendo que isso é reconhecimento do clube de que algo estava errado, mas é uma sequência, na verdade, de fatos. Né? Parte da equipe do departamento médico do Cruzeiro, há 1 mês ou 2 meses, pediu demissão, né, por questões que não foram colocadas a público. E o Cruzeiro está reformulando o departamento médico. Mas, independente dessa reformulação, a gente viu que o Cruzeiro, por exemplo, esse ano investindo numa melhor academia para a categoria de base. É importante que os jogadores da base cheguem numa condição física excelente no profissional para terem menos risco de lesão. O Flu com o Xerém é um dos principais clubes a fazer investimentos no Brasil e tem aí os garotos também se machucando seriamente. E a gente espera que essas lesões diminuam, né? Porque isso tem atrapalhado muito o Cruzeiro, né, ô Igor? Quando a gente vê esse departamento médico o tempo inteiro lotado, acho que foi o PC Almeida no Twitter mesmo, estava comentando, etc. O Botafogo estava com time reserva, né, time misto, mas a quantidade de ausências do Cruzeiro, né, não é o time misto porque o time está jogando regularmente. Mas o Cruzeiro tem aí uma série de titulares ou reservas de primeiro escalão, parte deles voltando agora, né, do departamento médico, mas uma série importante de desfalques e tem tido que conviver com isso ao longo de toda a temporada, né? Com certeza, João. E o departamento médico do Cruzeiro, ele é cobrado, já não é de hoje, né? Isso desde a época, o presidente do Cruzeiro era o César Massi, o departamento médico do Cruzeiro já sofria com lesões, com jogadores demorando talvez mais tempo do que o diagnóstico, e sempre tivemos aí esse problema, né? Porém, em muitos casos eu vejo que talvez a culpa é botada no departamento médico sem o pessoal pesquisar com profundidade. Eu vou pegar o caso talvez o mais comentado de todas as lesões aí, é o caso do Dedé. Dedé, última temporada regular do Dedé foi em 2014. Então, se você pegar, ele ficou em 2015, se eu não me engano, em 2016 ele jogou 3 ou 4 partidas e começou a jogar, né? Voltou contra o Joinville, se eu não me engano, pela Primeira Liga. É normal, né? Para mim é normal realmente que o jogador fica 2 anos sem atuar em nível profissional, sinta. Então, assim, não sei, né, como vai ser a recuperação do Dedé daqui para frente, não sei se ele vai voltar a jogar. Por exemplo, a média de um jogador profissional que seria, né, o clube tem, por exemplo, cerca de 70 jogos no ano.
Se ele vai voltar a jogar cerca de 50, 60 jogos, não sei. Eu sei que hoje a gente tem que deixar bem claro pro torcedor que o Dedé não tem condição de jogar mais de 20 jogos, ou seja, 25 no máximo no ano. Porque foram 2 anos sem jogar profissionalmente. É claro que a musculatura sente e uma série de fatores aí que a gente tem que colocar em pauta. Agora, pegando outra questão, Arrascaeta, que para mim é um jogador primordial hoje, seria o cara para dividir as funções com o Thiago Neves, e talvez até aquele cara que sai na velocidade, puxa e bate pro gol, que a gente tanto cobra, e que acho que tem tanto tempo que ele não joga, né, que a gente acaba esquecendo que era ele que fazia essa função no Cruzeiro, que era um cara que também tinha um número muito alto de gols. O Arrascaeta, ele jogou contra o Palmeiras parte do segundo tempo, né, tinha ficado 8 semanas parado, e agora, eu não sei se talvez por ter voltado antes do previsto, vai ter que ficar mais 2 meses e meio. E é uma peça importantíssima para o nosso elenco que a gente perde mais uma vez. Aí sim, acho que, que o departamento médico tem que ser cobrado. Aí, por que o cara voltou antes do tempo? Né? Por que lançaram ele, talvez, se ele não tinha condições de jogo? O Robinho já é outro caso também que eu acho que não tem que ter cobrança em cima do departamento, porque é um cara que é propenso à lesão desde a época de Curitiba, Palmeiras. Né? A gente talvez não entendia por que o Palmeiras liberou o Robinho tão fácil. Talvez esteja a explicação, mas o Robinho é um cara que a gente sabe da importância dele mesmo com essa quantidade de lesões. Então, acho que o departamento médico tem que ser cobrado sim, mas em alguns casos acho sim que a cobrança é excessiva, né? E assim, acho que todas as mudanças são bem-vindas, né? Talvez uma reformulação sim é muito bem-vinda, né? Para o departamento médico, que já tem profissionais sim de excelência, né? Continuar e aprimorar ainda mais essa parte aí que hoje tem sido tão lembrada pela torcida. E acho que essa avaliação, né, dos casos, eu acho que o caso do Arrascaeta é um caso muito importante, né, ninguém aqui é médico, né, mas a gente fica assim, poxa, e não foi o único esse ano, né, voltou e sentiu a lesão, será que nenhum exame ali conseguia prevenir isso? Não será que não aceleraram demais o retorno dele? No momento em que ele nem era tão necessário ao time, assim, né, a gente fala, o Arrascaeta quando voltar pode retornar com calma. O caso do Dedé, né, o caso do Dedé é um caso que é muito interessante da gente comentar, porque ele parece não tem nada a ver, né? Mas ele pode. Os argumentos que muita gente tem usado podem parecer com o Dedé de novo, né? O Marcos Vinícius, por exemplo, no Botafogo. Né? Muita gente vai dizer, foi só sair do Cruzeiro que ele parou de machucar. Mas ele fez a recuperação do Cruzeiro. Né? Então, assim, o departamento médico do Botafogo não recuperou o Marcos Vinícius. Ele chegou lá em condições de jogo. Né? Então, coincidiu o tempo dele terminar o seu retorno físico, que não foi apressado aqui, e ele chegou em Botafogo em condições de atuar. Isso é trabalho do departamento médico do Cruzeiro, né? O Dedé, se o Dedé sai do Cruzeiro ano que vem, né, e ele joga o ano inteiro, isso aí não é... O Dedé fez cirurgia nos Estados Unidos, o Dedé tem toda uma equipe multidisciplinar já trabalhando no caso dele, mas uma lesão raríssima no futebol, né, de extrema complexidade para recuperação. Se ele joga no ano que vem, houve acertos no processo que foi conduzido com ele aqui. Né, tem gente fazendo piada, né, dizendo o Alan Ruschel sofreu um acidente de avião, já está jogando, né, enfim, ninguém sabe a gravidade dos impactos que ele sofreu, certamente foram enormes, mas o quanto elas foram impactantes na coluna ou na musculatura da perna, o que for, e a gente sabe e vê os médicos explicando a situação do Dedé. Né, o Luciano, eu vou te passar essa pergunta também, Luciano, porque você foi no Media Day lá com o Eduardo Pimenta, fisiologia, né? Eu não estou defendendo o departamento médico do Cruzeiro, eu acho que concordo com o Igor, a situação da Arrascaeta era uma situação complicadíssima, né? Mas tem coisas também que há uma série de exageros. Estou citando a questão do Calazans aqui, por exemplo, para dizer, olha, tem clube, como tem acontecido com o Cruzeiro, talvez o Corinthians tenha poucas lesões por ter preparo, um departamento físico mais preparado na prevenção, com equipamentos melhores, etc. Acho que o Cruzeiro tem que estudar isso. O Cruzeiro não pode se acomodar e achar é natural, não. Ainda que os números sejam próximos da média, né, o próprio Sérgio Freire explicou isso em entrevista recente, olha, o Cruzeiro está até abaixo da média mundial de lesões,
mas tentar aprimorar o departamento, ser o mais moderno possível, é sempre importante, porque a cada ausência no departamento médico é uma perda de opção para o treinador e o enfraquecimento da equipe, né, Luciano? João, a gente vê, até eu mesmo, na verdade, eu falava muito sem conhecimento, né? Eu criticava muito o departamento médico do Cruzeiro, mas a gente sabe que tem vários setores lá que cuidam da parte física, não é só o departamento médico. Então, a gente criticar, falar sem conhecimento, às vezes não é muito certo, né? A gente fez a transmissão, inclusive a gente esteve no Media Day com o Eduardo Pimenta, a gente fez a transmissão ao vivo para quem quiser ver, da palestra, muito bem conduzida, era para ser, na verdade, 1 hora e pouquinho de palestra, durou 3 horas e meia de palestra, né? Porque a gente fez algumas perguntas que a torcida queria fazer, algumas dúvidas que a gente tinha, para justamente esclarecer um pouco dessa parte física do Cruzeiro. O departamento médico, né, João, ele trata os jogadores lesionados, né? Talvez a crítica que a gente pode fazer seria realmente sobre o preparo desses jogadores, o preparo físico, talvez os equipamentos da academia, talvez uma metodologia de preparo físico, não sei, talvez equivocada. Mas julgar a culpa só no departamento médico é uma coisa bem errada, né? Então é uma coisa mais para julgar para a galera. Por quê? Até levando um pouco mais para o assunto, para o Media Day que a gente teve com o Eduardo Pimenta já faz algum tempo, ele mostrou para a gente, inclusive, foi até a palestra dele já estava agendada, mas acabou sendo coincidência que caiu justamente depois do jogo da Ponte Preta, que o Mano Menezes poupou o time inteiro, né? Aí ele mostrou pra gente o seguinte, entre outras coisas, ele mostrou pra gente o calendário há um tempo atrás, há pouco tempo, eu acho que era 2012, se eu não me engano, o calendário como era e o calendário como tá hoje, né? Então é muita diferença, são muito mais jogos, uma exigência muito maior e tem um tempo mínimo para descanso dos atletas. Se não me engano é de 3 dias, pouco menos de 3 dias, que é o mínimo do mínimo para o cara recuperar um pouco o cansaço da musculatura e tudo mais. Só que os jogos quarta e domingo, muitos jogos, por exemplo, às vezes tem algum jogo domingo fechando aí a rodada lá para 7 horas da noite, acaba 9 horas, aí o time já vai ter um jogo quarta-feira 9 horas da noite, não deu o mínimo de tempo para o cara descansar. Imagina treinar, né? Então a gente tem que às vezes entender um pouco isso. Ele até mostrou pra gente também outra coisa, que foi como eles checam esse nível de desgaste da pessoa, do atleta, que é através do CK, né? Eu não sei exatamente o nome que se dá a esse CK, mas é uma substância que libera quando a pessoa faz um exercício físico que o músculo se desgasta. Então isso sai no sangue e é medido pelo exame de sangue, né? Então o jogador que logo depois do jogo tiver com um índice maior, isso vai sendo controlado dia a dia também. O jogador, aí que parte a informação para o treinador, para a comissão técnica, para ver se o jogador vai ser poupado ou não, né? Então, assim, importante a gente salientar isso também. Departamento médico, fisiologia e tudo mais, eles não decidem se o jogador vai ser poupado ou não, né? Eles apenas passam a informação. Quem assume os riscos ou não é a comissão técnica. Mas esse tanto de informação e tudo mais faz parte da prevenção, sim, e tudo. Só que mesmo com todas essas informações de prevenção, talvez falte um pouco. A gente não teve acesso à academia, eu não tenho conhecimento técnico, na verdade, para falar se os equipamentos são ultrapassados e tudo, mas passa a impressão que o Cruzeiro está um pouco atrás, né, nesse preparo, né? O Cruzeiro consegue ali mapear os jogadores que estão mais desgastados, consegue identificar o problema, mas às vezes não consegue resolver o problema, né? Talvez isso passe um pouco por uma questão administrativa. O Cruzeiro talvez tenha que investir um pouco mais na prevenção
das lesões, mas a gente tem que entender um pouco também o lado do clube, o lado dos atletas, porque é uma carga muito grande de jogos, querendo ou não. Então, se eu for olhar um clube do tamanho do Cruzeiro para disputar as competições que o Cruzeiro disputa até o final do ano, o Cruzeiro tem que fazer 2 elencos de alto nível. 2 times de alto nível para ter um elenco minimamente competitivo, né? Para brigar com times como o Flamengo, por exemplo, que só de televisão ganha o triplo da gente, né? Então a gente tem que passar um pouco na nossa cabeça antes da gente fazer esse tipo de crítica, porque querendo ou não é tudo mapeado, realmente é tudo estudado e tudo mais. Então a gente falar com embasamento, até um ponto positivo do Media Day, a gente falar com embasamento sobre o que... A gente saber o que a gente está falando, né? Então, a gente ter esse conhecimento é primordial. Então, pelo que eu vi, pelo que eu pude sentir, assim, a minha opinião é que falta talvez um pouco mais de investimento na prevenção dessas lesões, principalmente as lesões musculares, que são as mais previsíveis, né? Já a fratura, alguma outra coisa, não são tão previsíveis, mas as musculares eu acho que dá sim pro Cruzeiro tentar evitar um pouco mais. Que são as mais comumente resultadas por desgaste. Mas eu acho que essa conversa é legal porque eu acho que a gente tem a mesma percepção, né? Que a gente não está descartando a hipótese de ter algo errado, está até enfatizando algumas situações estranhas, como a recuperação do Arrascaeta, mas a gente está enfatizando aqui, não parece que o problema é de pessoal, a equipe, o departamento médico, né? Fica mais a sensação de que talvez os equipamentos possam estar desatualizados e de que o Cruzeiro tem que sim olhar para essa questão, né? Não dá para tratar como está tudo bem, está tudo natural, não. Vamos aos resultados do Cruzeiro ao longo da última semana, né? Começando, né, pela base do Cruzeiro, né? O Cruzeiro venceu o Vasco por 3-2, né? A vitória do Cruzeiro sobre o Vasco 3-2 foi no Campeonato Brasileiro Sub-20, e com essa vitória o Cruzeiro garantiu a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. É o único clube de Minas Gerais, né, na segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro está no grupo F agora, com a Chapecoense, Fluminense e São Paulo. O grupo A tem Botafogo, Grêmio, Curitiba e Atlético Paranaense, né? São aí os 8 melhores trabalhos de base no Sub-20, né, no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ainda foi à Holanda, né, com a equipe Sub-18, não teve um desempenho legal no torneio holandês, foi derrotado pelo Manchester United por 2-0 no torneio organizado pelo PSV, foi derrotado pela Inter de Milão por 5-0, empatou com o Borussia Mönchengladbach da Alemanha por 1-1, e na disputa do 7º lugar, a primeira vitória por 2-1 contra o Estudiantes. Nessa madrugada, 4 horas da manhã, o Cruzeiro vai enfrentar, 4 horas da manhã é o horário daqui, 4 horas da tarde lá no Japão. O Cruzeiro vai enfrentar o Sanfrecce de Hiroshima na Balcon Cup Sub-18. O Cruzeiro ainda enfrenta a seleção de Hiroshima e o Right to Dream, que é uma equipe de Gana, na competição que é de pontos corridos com a sua equipe Sub-18. No Campeonato Mineiro Sub-15, vitória do Cruzeiro sobre o América, 1-0 no Sub-17, empate 0-0 também contra o Coelho. Já no Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro foi a São João del Rei, e Campeonato Mineiro Sub-20, o Cruzeiro foi a São João del Rei e venceu o Figueirense de São João del Rei por 3-2. A gente tem ainda, né, a vitória do Cruzeiro, ou melhor, lembrando, né, o Cruzeiro venceu o Vasco por 3-0 no Campeonato Brasileiro e empatou em 0-0 com o Botafogo. O atletismo cruzeirense teve mais um final de semana de conquistas, começando, né, pela 10ª edição da Corrida do Trabalhador da Indústria de Vila Velha, na categoria de 10 km, vitória com Valdir Sérgio de Oliveira. No feminino, André de Lima ficou com vice-campeonato. Em João Pessoa, 10ª meia maratona local, né, o Cruzeiro teve destaque com Jair José da Silva conquistando a prova, seguido por Marcos Antônio Pereira e Cícero Vieira Rocha, os dois do Cruzeiro também. Na prova de 5 km, Daniel Henrique Alves foi o vice-campeão. Em Fortaleza, José Márcio Leão venceu a etapa do Circuito Caixa, completando 10 km de trajeto, e o Gilmar de Oliveira ficou no 4º lugar.
Graciete Moreira foi a 6ª colocada na prova feminina. Na cidade de Aguaí, interior de São Paulo, Ivamar de Oliveira confirmou sua soberania na prova e conquistou o pentacampeonato, né, da 5ª edição da superação da Unify na cidade de Aguaí. E a gente vai ouvir agora o Felipe Fraga contando pra gente da vitória do Sada Cruzeiro no futebol americano sobre o Flamengo Imperadores, 2ª vitória no Brasil Futebol Americano. Cruzeiro segue invicto no futebol americano até aqui. Guerreiros em Debate. Salve, salve amigos dos Guerreiros dos Gramados, aqui quem fala é Felipe Fraga, mais uma vez trazendo as notícias do futebol americano celeste, que com essas 5 estrelas aí tá 100% de aproveitamento, a maior invencibilidade do país. Entre as maiores invencibilidades do país está o Cruzeiro, que fez de vítima neste último sábado o Flamengo Imperadores, que é uma equipe tradicional, que fez um bom jogo, um pack defensivo de qualidade aí, mas não resistiu ao poderio celeste, que soma outra vitória na Liga Nacional de Futebol Americano, assumindo a liderança de sua chave na Conferência Sudeste. O Cruzeiro aí seguindo forte com a vitória de 26-7. Os touchdowns foram marcados por Mega correndo, né? Mega fechou o placar e o touchdown na corrida. Também marcaram Pedro Médici e o El Garcia, os dois recebendo aí os touchdowns, a honra de fazer touchdown. O Álvaro Fadini fez os lançamentos para 2 dos 3 touchdowns, com as recepções do Médici e do Mega. E o El fez na correria aí um dos touchdowns do Cruzeiro, com Vitor Paiva, lançou para o Cebola descontar para o Flamengo. O Charleston conseguiu fazer 2 de 3 extra points, e o Charleston também fez 2 field goals, fechando esse placar em 26-7 para a equipe celeste. Com a vitória, o Cruzeiro novamente assume a ponta e vai visitar o Santos Tsunami pela sequência do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, né? Cruzeiro praticamente garantido aí nos playoffs, vitória importantíssima para o Cruzeiro e péssimo para o Flamengo, que agora já se vê em situação complicada na luta pela sequência do campeonato e também para fugir do rebaixamento. Tem rebaixamento no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Bom, pessoal, é isso. Toda força ao Cruzeiro. Aquele abraço para vocês. Quem diz aqui é Felipe Fraga, correndo para pegar o metrô. Chegou, fala galera! Guerreiros em Debate. É isso aí, Felipe, obrigado mais uma vez pela participação. O Sada Cruzeiro, então, que vai enfrentar o Santos Tsunami na próxima rodada do Brasil Futebol Americano. A gente teve com Wesley, presidente do projeto aqui na semana passada, o objetivo de fazer o Super Bowl brasileiro, a final do Brasil Futebol Americano, no Mineirão, lá no final do ano, em dezembro. A Débora está aqui dizendo também que é difícil falar que não conhece, só digo que os jogadores sofrem muitas reincidências nas lesões, culpa de quem não sei. Igor, o Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo nessa semana apenas, né? O Cruzeiro, enfim, vai ter uma semana de descanso, enfrenta o São Paulo, né, no domingo, às 11 horas da manhã. Aí, né, tá reclamando para poder descansar um pouco, né, poder aliviar o desgaste. Vai pro horário mais desgastante, enfrentar o São Paulo na briga contra o rebaixamento. São Paulo com 19 pontos, né, 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Né, perdeu as 2 últimas partidas pro Curitiba e pro Bahia, os 2 adversários, né, do São Paulo na briga para fugir do rebaixamento, mas vinha de uma série de bons resultados antes disso e se reforçou bastante agora nessa última janela, né? Trouxe o Marcos Guilherme, né, Hernanes voltou, Petros estreando também, enfim, São Paulo está com o time mais qualificado do que nos encontros da Copa do Brasil e também do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E além disso, vai ter aí também uma semana de preparação para o Dorival conseguir mexer na equipe. E não sabemos ainda os preparativos do Cruzeiro. O Cruzeiro terá na outra quarta-feira o Grêmio pela Copa do Brasil. Talvez aí um time misto atuando no próximo final de semana. Mas quero ouvir você na sua despedida, na sua última participação, avaliando essa semana cruzeirense que vem, se é de fato um projeto positivo para o Cruzeiro ou se é uma etapa positiva, né, ter esse preparo e suas expectativas para o Cruzeiro de São Paulo, com o seu palpite de preferência. Os ouvintes estão aqui já deixando na sua enquete a sua opinião também. Boa noite e muito obrigado, Igor. Boa noite, João. Eu acho que é melhor até a gente aguardar como que vai ser essa semana do Cruzeiro, para ver se o Cruzeiro entra em campo com força total, né?
sei se talvez não sei talvez se será o mais indicado a fazer, mas é aquele negócio, né? Tipo assim, melhor um pássaro na mão que dois voando. Nós estamos ali pertinho do G6, né? O Cruzeiro tem que entrar no G6. Eu tenho vi os últimos jogos do São Paulo. O jogo contra o Curitiba foi assim de chorar. O time está muito mal. Lógico que com o Hernanes e com o próprio Marcos Guilherme, o time tem um ganho técnico grande, mas o problema é que o São Paulo ainda não se ajeitou dentro de campo, né? O Dorival, que eu acho muito bom técnico, não conseguiu dar essa ajeitada ainda no time dentro de campo. Então talvez com um time misto, né? Talvez não precisa ser um time todo reserva como foi contra a Ponte, o Cruzeiro consiga sim, né? O Botafogo não veio aqui e conseguiu um empate. O Cruzeiro consiga sim um empate, uma vitória, né? Tamanha é a bagunça tática e técnica que é esse time do São Paulo hoje. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem que ir no Morumbi e pensar em voltar com os 3 pontos, independente de quem jogue. Meu palpite para o jogo, 2-0. Né? 2-0 aí para o Cruzeiro. E ressalta a importância, né, além do confronto contra o Grêmio, desses 3 primeiros jogos do retorno, porque além de pegarmos o São Paulo na zona de rebaixamento, vamos pegar Santos, hoje é o adversário direto nosso na luta pelo G6, os 2 jogos no Mineirão. Então a gente tem que parar com essa síndrome da empatite no Mineirão, né? Então temos que voltar a vencer e espero que seja nesses 2 jogos aí e no jogo, né, de volta contra o Grêmio na Copa do Brasil. Sempre um prazer participar, né? E debater em alto nível aí com vocês, hoje com você, com o Luciano, e muito obrigado mais uma vez pelo convite e muito obrigado a todos que nos escutaram. Valeu, Igor, obrigado mais uma vez, boa noite mais uma vez. Vamos agora ao resultado das enquetes, né? A participação dos ouvintes avaliando aí a semana do Cruzeiro, também a perspectiva para a próxima semana. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Vasco? 49% nota 7, 22% nota 10 e 22% nota 4. Né? A maioria das pessoas gostando, então, da atuação do Cruzeiro, claro, na vitória sobre o Vasco na quinta-feira. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Botafogo? O nota 4 acabou subindo, passou a dianteira 39%, mas o segundo tempo 63% nota 4, mais mal avaliado então o segundo tempo contra o Botafogo. O time do Cruzeiro evoluiu em relação aos jogos anteriores, manteve 52%, culpado pelo empate desse domingo, 55% das finalizações erradas. Na sua opinião, essa semana sem jogo no meio da semana é bom para o Cruzeiro? 73% dizendo que sim. E o seu palpite para o jogo de domingo contra o São Paulo? 68% falando vitória do Cruzeiro. Agora, Luciano, é a sua vez de se despedir. Agradeço você também mais uma vez. Sempre um prazer estar debatendo com você, com o Igor, né, o pessoal aqui da nossa equipe engrandecendo o nosso debate. Sua avaliação aí dessa semana livre para o Cruzeiro, dessa preparação para enfrentar o São Paulo, otimista para domingo e, claro, seu boa noite à nossa audiência. Muito obrigado, meu caro. Boa noite, João, Igor, Sidney e aos ouvintes. João, é uma semana pra gente ter o descanso, né, que já há algum tempo a gente não tem, que os jogadores não têm. Tentar trabalhar o máximo possível de tática, jogadas ensaiadas, né, e usar o tempo também para descansar, colocar um pouco a cabeça no lugar, tentar trabalhar um pouco também o psicológico dos jogadores para não ficar, como eu falei, naquela ânsia de tentar fazer o gol a qualquer custo, a qualquer momento. Então, que seja uma semana bem trabalhada, bem proveitosa pelo Cruzeiro, pela comissão técnica, que a gente possa chegar contra o São Paulo com a condição boa de conseguir uma vitória. Eu acho que dá sim pra gente almejar aí uma boa vitória lá contra o São Paulo. Acho que, como eu falei, teve um tempo atrás que a gente ia jogar contra o São Paulo na Copa do Brasil, eu falei aqui que dava pra gente buscar um bom resultado lá e chutei 2-0. Acho que eu vou no mesmo palpite, 2-0 Cruzeiro.
E aproveitando um pouco do momento que passa o São Paulo, né? Torcida em cima, time grande numa situação que está com jogadores até mais ansiosos do que os jogadores do Cruzeiro, e acho que o Mano pode trabalhar um pouco esse lado psicológico do Cruzeiro, tentar fazer talvez um gol já no começo do jogo, jogar a pressão para lá, né? Então acho que seja uma semana bem trabalhada, bem pensada, para a gente ir bem planejado, com essa estratégia de jogo bem planejada contra o São Paulo, que é o que sempre os treinadores, com razão, reclamam, né? Ter tempo para trabalhar, ter tempo para arrumar um bom esquema, um bom planejamento de jogo, uma boa estratégia, que dessa vez a gente vai ter, né? E como eu falei, jogos quarta e domingo não dá pro time treinar jogadas ensaiadas, né, táticas e tudo mais. Os jogadores usam mais o tempo para descanso. Então, que seja uma semana proveitosa, que a gente possa chegar com um time bem coeso do jogo contra o São Paulo, que a gente consiga sair de lá com uma boa vitória. Um abraço, João, um abraço, Sidney e Igor, mais uma vez, aos ouvintes, até a próxima. É isso aí, nessa sequência São Paulo, Santos e Sport, né, 2 jogos em casa e esse confronto contra o São Paulo abrindo a série fora, pelo menos 6 pontos o Cruzeiro tem que conquistar aí, que a gente já comece conquistando os 3 primeiros aí contra o São Paulo. Além desse confronto contra o São Paulo no domingo, a semana tem clássico na base, Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, se enfrentam às 9 da manhã e às 11 da manhã, sub-15 primeiro, sub-17 depois, no sábado na Toca da Raposa 1, e CT Lana Drummond também no sábado de manhã. A torcida vai ter que se dividir aí, América e Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro Sub-20. Já o tenista Pedro Bernardi, o tenista, né, do Cruzeiro, disputa o Challenger de Florida Blanca, na Colômbia, ao lado do brasileiro Guilherme Klesser, né? Eles devem estrear amanhã, né? Ainda estavam definindo a programação do torneio. O Pedro teve um mês de treinos, mais ou menos, retornando ao circuito, buscando voltar ao grupo dos 300 melhores duplistas do planeta. A gente sempre destaca, claro, Marcelo Melo e Bruno Soares. Marcelo Melo, duplista número 1 do mundo, 2 cruzeirenses, e puxou a orelha do Cruzeiro. Cadê o apoio do Cruzeiro também aos nossos tenistas de primeiro nível? Bernardi aí buscando, claro, ainda mais jovem, a ascensão no ranking, né, de profissionais da ATP. Além disso, eu lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate gravados desde o início do ano passado, né? A gente está no ar desde o segundo semestre de 2012. O Guerreiro dos Gramados, o portal, desde 2 de janeiro de 2009, sempre fazendo esse trabalho aí de torcedor para torcedor. Fora isso, tem sempre coluna saindo no site, pré-jogo das partidas, cobertura nas redes sociais em tempo real, pós-jogo, já tem a avaliação do Álvaro também da partida de ontem. Amanhã, para a galera do Facebook, facebook.com/guerreirosgramados, tem live com Fábio Veloso, comentando também a Semana Cruzeirense. Tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiros Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite, deixa um abraço especial também ao Bruno, ao Diogo Medeiros, que estão participando e representando o Cruzeiro no Fanáticos, né, do Esporte Interativo. Tem essa semana também mais uma disputa, já estrearam com vitória ontem, então a torcida cruzeirense ligada, mandando a força lá. O trabalho da torcida também é importantíssimo na competição, já estão na segunda fase, e um título, ainda que seja de torcedor, é sempre um título do Cruzeirense, tem sempre motivos para comemorar. Eu me despeço por aqui, deixo meu boa noite e convido você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.